bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito. E também de seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Bom, hoje é um livro que demora um tempo pra você chegar na porção LGBT da trama. Olha a grossura do livro, mas eu te juro que é rápido de ler, porque vamos falar sobre os Marvels, do Brian Selznick, que foi o mesmo autor que escreveu um livro que é A Invenção de Hugo Cabret, que foi até adaptado para o cinema também. Por que eu resolvi falar sobre os Marvels, que talvez alguns de vocês nem tenham escutado falar, porque ele não é, a priori, um livro LGBT. É o seguinte, essa parte escura aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver do livro, são desenhos. Desenhos, é uma história, claro, contada por desenhos. Não é um quadrinho, tá? Porque cada página é uma grande imagem. Os desenhos é muito mais fácil, você vai ler, aí você vê que tem um navio, de repente tá tendo uma peça de teatro no navio, de repente vem um raio, quebra o navio, afunda. Um dos atores estava vestido de mulher, aí o irmão dele morre, ele enterra, vem um navio resgatar ele, aí ele vira um náufrago super conhecido, e aí de repente a história vai acelerando, que assim, ele acha um bebê na porta do teatro, adota o bebê cresce, o bebê casa, já tem filho, aí o filho dele já casa e tem um filho, aí o filho dele abre um teatro, é um grande ator, mata alguém, é preso, e aí o filho desse... É uma coisa de filho. Quando eu juro, eu parei e falei assim, gente, o que está acontecendo? Porque é uma árvore genealógica enorme, e essa árvore é dos Marvels. Essa família que vai, são os Marvels. E aí tem uma hora que o Léo, que é um já tataraneto desse primeiro que tá lá no navio, ele tá num grande teatro que tem ali em Londres, e de repente o teatro pega fogo, ele entra no teatro para tentar salvar o avô dele, e de repente começa um fogo, cai uma coisa, acaba a parte de desenho. E aí depois da parte de desenho tem um salto no tempo, que aqui é 1700, sei lá o que, e vai para 1990. Aí começa livrinho normal, livrinho tradicional, história, você vai lendo. Um personagem chamado Joseph. E esse Joseph é um garoto que chega lá em Londres e ele vai procurar o tio dele, o tio Albert. E aí nessa de procurar o tio Albert, ele conhece o Frank, que é um garoto que tá na rua, que vai ajudar ele a levar ele até a casa do tio Albert. E aí quando você chega no tio Albert, que é esse senhorzinho que vive numa casa sozinho, não quer falar com ninguém, é que você vai descobrir que o tio Albert está doente, porque a mãe do Frank cuida dele. E cuida dele numa clínica, que o Frank fala, onde as pessoas morrem. A clínica das pessoas morrem e que as pessoas têm medo de irem na clínica porque todo mundo que vai lá morre, mas ao mesmo tempo a mãe já falou que ele podia ir visitar na clínica porque essa doença não se pega pelo ar e nem pelo toque. E o Joseph fala, mas que doença é essa? E ele fala, AIDS. Aí eu falei, então agora nós temos um tema que está muito presente na comunidade LGBT e que já me fez querer, ler o livro. Porque eu falei, puxa, o tema da AIDS está aqui, dentro de uma ficção. Como é que ele está sendo abordado? É uma clínica onde as pessoas vão para morrer? A história se passa em 1990. E a mãe do Frank, que é esse menino que o Joseph encontra na rua, cuida desses pacientes. Então os pacientes já estão melhores, os pacientes já estão tendo uma sobrevida, estão ganhando alguns anos. De repente a história vai dar um fuzuê maravilhoso como dramaturgia, porque o Joseph começa a descobrir as histórias dessas pessoas que a gente leu lá no começo. Os Marvels, ele começa a descobrir e ele começa a achar que ele é parente deles, que ele tá na linha sucessória dos Marvels, e ele começa a ir atrás das histórias dessas pessoas. A grande revelação de que histórias são essas, quem foram os Marvels e como que o Joseph e o tio Albert estão ligados a isso, eu não posso contar, porque é o gran finale, mas é muito legal como esse livro mistura uma história, de repente tem uma outra história dentro dessa história, e aí quando você vai querendo saber, não tem nada a ver com a outra história, mas tem, e a resolução é... E enfim, o personagem do tio Albert
vale a gente ler se a gente tá querendo personagens LGBTs. É muito legal porque é um livro onde o protagonista, né, e as histórias, na verdade, são guiadas por um menino hétero, uma criança, e aos poucos ele vai tendo que lidar com o que é a AIDS, e aos poucos a gente vai entendendo que essa é uma grande história de amor, e de amor gay. Fica quietinho que eu já tô dando muito spoiler, mas assim, eu recomendo muito. Quem gosta de uma baita história, esse livro é a minha dica. Eu sei que não é talvez o livro típico LGBT, mas fala sobre a AIDS em 1990 e tem um personagem gay muito legal que vocês vão entender rapidinho quando vocês lerem, tá bom? Então, ó, Os Marvels eu super recomendo. Metade desenho, metade livro tradicional, se é que eu posso dizer isso, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo!